Este programa é livre para todos os públicos. Horas 6 minutos. Bom dia a todas e todos, iniciando o Paralelo 30 nesta quinta-feira, 23 de maio. 11 horas 7 minutos, temperatura atualizando 18,8 graus e a sensação térmica 16,3. Umidade relativa do ar 74%. É a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de maio. E nós temos hoje a nossa pauta que vem se construindo fixa uma vez ao mês com as gurias doulas do coletivo Bem Nascer. E a gente já vai conversar com elas. Antes disso, pedir uma licencinha para a gente fazer algumas divulgações e atualizações por aqui, né, Rafa? Bom dia, Rafael Viana. Muito bom dia, como é que estamos? Estamos muito bem. Tranquilo? Tudo tranquilinho. Mesa cheia hoje, bonita. Claro. Coisa boa, né? Tá bom. Só meninas lindas. Olha ali, tem até uma radialista mirim. Tem, coisa mais amada. Oi, Amora. Tudo bem? Se interessou pelo microfone já. Faz um registro para ela saber depois, a primeira vez que ela esteve na rádio, agora falando na rádio. Vamos bater fotos para botar no Face lá. Rafa, vamos fazer alguns informes iniciais? Tem alguma coisa aí? Eu tenho duas notinhas, nada que tome muito tempo pra gente fazer, tá? Da universidade aqui. Deixa eu puxar. Até o dia 24, amanhã, tá? Os centros e diretórios acadêmicos, grupos PET, coletivos, associações e outras entidades sociais e acadêmicas ligadas à FURG podem inscrever ações para a acolhida cidadã do segundo semestre de 2019. Estudantes matriculados em qualquer semestre de curso de graduação também podem inscrever ações em conjunto com sua unidade acadêmica ou coordenação de curso. As inscrições devem ser feitas por apenas um representante do grupo no SINSC, o Sistema de Inscrições da FURG. Após as submissões dos projetos, a Comissão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis avaliará as demandas solicitadas e encaminhará o retorno por e-mail para cada grupo. As ações aprovadas devem ser realizadas entre os dias 28 de julho e 9 de agosto, tá? Que é o período da acolhida cidadã no segundo semestre em todos os campi e unidades da FURG. Então, se tu tens um grupo aí, um coletivo, ou és um estudante interessado em participar, não perde aí, o período vai até amanhã, as inscrições ali pelo SINSC, dá uma procuradinha no site do Sistema de Inscrições da Universidade para poder inscrever o teu projeto. Muito bem. Fazer mais uma aqui, ó. Iniciou nessa última segunda-feira, dia 20, o prazo de submissão de trabalhos para mais uma MPU, a Mostra de Produção Universitária da FURG. Em sua 18ª edição, o principal evento científico da FURG tem como tema Aprender, Ensinar e Transformar, 50 anos da universidade. Nesse mês de julho, a partir do dia 10, também será possível fazer a inscrição para ministrar oficinas durante a mostra. E nesse ano, a MPU acontece de 7 a 9 de outubro no Campus Carreiros para celebrar aí o aniversário da universidade. Então não perde o prazo, se tu vais submeter trabalhos, tá? Já está aberto aqui o período de inscrições. E para se inscrever depois para fazer parte aí das oficinas, ministrar oficinas, é a partir de 7 de julho, tá? Não, desculpa, 10 de julho. Então não perde o prazo aí. Dá uma olhadinha na página da universidade, que tem também a notícia com os prazos bem direitinho explicados ali, e o que ele contempla, e tu pode ver o edital. E era isso que tínhamos para hoje. Bem, Rafinha. Jogo rápido. Eu tenho um informe, um convite enviado pelo professor Carlos Machado, que faz com a gente o Observatório dos Conflitos. O Carlos enviou aqui o convite para o dia 29 de maio, Jornada Universitária de Luta pela Reforma Agrária. Tá? Então, terá palestras e debates com a temática A Luta pela Terra,
alimentos sem veneno ou contaminação das mineradoras. Aí traz ainda uma descrição curtinha. Diz: o Brasil, o Rio Grande do Sul e a região das cidades do Rio Grande e de São José do Norte vem enfrentando graves ameaças de contaminação devido à mineração, ao envenenamento em alimentos e à falta de terra aos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Por isso, no dia 29 de maio, iremos discutir essas questões como parte das jornadas universitárias pela reforma agrária com o MST, também a luta por alimentos saudáveis com a Frente Gaúcha e contra a mineração em São José do Norte com o Observatório dos Conflitos. Acontecerá, então, reforçando, dia 29 de maio, no auditório das pró-reitorias no Campos Carreiros da FURG, às 18 horas. Tá? Então, é aberto, obviamente, a toda a comunidade da região, porque não só a comunidade universitária, mas toda a comunidade das cidades de Rio Grande e São José do Norte e em torno são afetadas por essa situação. Então, podem e devem se fazer presentes. 11h12, Rafa. Beleza. Eu vou trazer só um trechinho aqui da matéria, até sugerida aqui pela Érica, que a gente trouxesse a notícia. Na verdade, a Érica perguntou, saiu já mais alguma coisa? Eu fui buscar. A manchete, então, do Eu País, tem vários outros portais, tá? E diz assim, sob pressão, Bolsonaro libera verba para a educação e sofre revés na Câmara. Eu vou trazer só um trechinho, tá? Uma semana após os protestos em 170 cidades brasileiras contra o bloqueio de 30% do orçamento do Ministério da Educação, o governo de Jair Bolsonaro decidiu usar verbas da sua reserva orçamentária para liberar recursos para a área. Diz ainda a matéria, uma tentativa de amenizar as críticas à sua gestão quando a União Nacional dos Estudantes, convoca uma nova manifestação para o dia 30. E também a desaprovação do Planalto supera a aprovação pela primeira vez, de acordo com com a pesquisa Atlas Político. Enquanto isso, no Congresso, outra frente em que a gestão está sob pressão, os bolsonaristas acabaram sendo encurralados pela aliança entre os partidos do Centrão, a centro-direita, em tese apoiadora do Planalto, e ainda a oposição. O acordo alterou boa parte da reforma administrativa que foi implementada pela medida provisória 870 e, num gesto simbólico, a Câmara decidiu devolver ao Ministério da Economia o comando do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que estava sob a matuta de Sérgio Moro na Justiça. Aí, finalizando só esse trechinho da matéria do Eu País, diz, ficou claro mais uma vez que o presidente não tem base congressual consolidada. Tem um pouco mais de informações ali no Eu País. Quem quiser dar uma olhada bem completa, as matérias do Eu País a gente vem trazendo aqui em alguns momentos, né, Rafa? Vale a pena dar uma olhada. E tem também vários outros portais para todas as opiniões. Tá? Então, fiquem muito à vontade para buscar a informação. A gente só traz essa atualização. Ontem falamos aqui com o Cristiano, no Política e Sociedade, sobre a questão dos cortes e da educação como um todo. E agora está aí esta atualização. Tá bem, 11h14, Rafa. Vamos ouvir som? Não vamos ouvir som? Vamos ouvir um trechinho para reposicionar. Nossa, meu Deus, que guri ligeiro. Não sei se vocês querem ouvir música ou se podemos já conversar, gurias? Por vocês. Podemos começar já? Podemos. Então, hoje, porque a gente já otimiza tempo, né? E vamos começar a conversar, então, com as gurias que compõem o coletivo Bem Nascer. São aqui hoje presentes 3 doulas. Já vieram as 3 aqui, acho que na primeira edição, na edição passada não lembro se estavam as 3, acho que não. Na edição passada nós éramos 4. Eram 4, isso mesmo. Isso. E agora estamos na terceira edição, né, um espaço que a gente já tinha colocado isso, que é para nós, aqui para o Paralelo, e para as pautas que a gente constrói e defende aqui, de extrema importância, um espaço como esse, para que a gente desmistifique tantas coisas e converse sobre a saúde da mulher gestante, né? E hoje vocês vêm falar um pouco sobre isso, né? O papel da doula durante o pré-natal, né? E a gente já vem nas outras semanas falando um pouco. Quem são vocês? Acho que podemos, não sei se começar por aí. Quem são vocês? Quem é o coletivo Bem Nascer? O que faz uma doula? Acho que a gente precisa sempre dar uma reforçada, né, gurias?
Bom dia. Bom dia. Gabi, Bruna, Érica, muito bem-vindas. Obrigada. Não sei por onde, por quem querem começar, fiquem à vontade. Apresenta hoje, Gabi. Tá, então, bom dia, Bom dia a todos os ouvintes. Que manta linda. Obrigada, foi presente da minha filha. Adoro, coisa linda. Então, nós somos integrantes do Coletivo Bem Nascer, que é um coletivo formado por 6 doulas que buscam atender e melhorar a experiência e a qualidade da atenção à gestação, ao parto e ao pós-parto na cidade de Rio Grande. Aqui estamos, então, eu, Gabriele, a Bruna e a Érica. Nós também temos a Andréia, a Daiane e a Natália. E nós 6, apesar de diversas formações, nós somos, na essência, doulas. O que a doula faz, então? Alguém quer? Então, a doula, ela é responsável pelo bem-estar da parturiente, da gestante, durante todo o período de trabalho de parto, e ela também é os ouvidos, né, daquela puérpera, né, onde ela consegue conversar e ter informação de qualidade baseada em evidência científica que... Só um pouquinho. Puérpera, leia-se mulher no pós-parto. E a doula, ela trabalha justamente lidando com as questões psíquicas e emocionais que vêm junto com tudo isso, né? Ótimo. E sempre bom dizer também o que a doula não faz, né? Porque às vezes há uma confusão, né, de doula e parteira. A doula não faz parto, né? A doula, ela acompanha o parto, né? Ela está envolvida com aquela gestante, mas de uma maneira diferente da parteira, né? A doula não faz nenhum tipo de exame de toque, não ausculta bebê, nenhum tipo de intervenção e nenhum dos papéis que cabe ao médico, à enfermeira obstétrica, à técnica de enfermagem, né? É um papel diferente. E diferente também do acompanhante, né? Porque enquanto o acompanhante tem aquele apoio, sabe, a mulher está naquele momento tão difícil ver aquela pessoa que ela ama ali, que ela confia, né? E a doula, ela tá ali para auxiliar tanto o acompanhante, né, quanto a gestante. E faz uma diferença incrível, né, gurias? Alguns relatos, assim, já de pessoas que estiveram com acompanhamento de doulas, e já falamos aqui em outros... Não te preocupa, deixa ela se expressar. E já conversamos em outros momentos aqui, que existem doulas mulheres, existem também os homens que fazem o trabalho. Não sei se aqui em Rio Grande temos, mas que também são, né, eu perguntei já como é que chama, doulos? Eu conheço 2 homens que se intitulam doulos. Sim. E tu já viu porque temos falar essa linguagem, né? Deles trabalhando? Sim, um deles atuava em Bagé, e ele era de Uruguaiana, e depois voltou para Uruguaiana. Ele fez o curso de doula para apoiar a esposa durante o pré-natal. Que bacana. E aí, depois que o bebê nasceu, ele seguiu atuando como doula. Que interessante. Eu prefiro deixar doula no feminino, porque a maioria das profissões já é no masculino, então essa onde é nosso reino deixa a gente ser doula e ele ser um homem doula. Então. Isso mesmo. Pronto. E que bacana, né? Aí tu falou ele é de Uruguaiana, atuando em Bagé. E nós temos um pouco isso ainda, nem sei se era por aí que vocês queriam entrar, mas fiquei pensando. Porque temos, não só na região de Bagé, mas temos no Rio Grande do Sul como um todo, ainda a cultura machista muito enraizada. E sabemos que tem algumas regiões dentro do estado que são um pouco mais. E a região de Bagé é uma delas, a região da Campanha. E me chamou muito a atenção positivamente, que coisa linda ter um homem que trabalhe como doula nessa região. Assim, em Bagé tem um movimento bem interessante de humanização do nascimento também, fazendo uma frente de resistência na região da Campanha, né? Né? Que bacana. Então o que a doula faz, o que a doula não faz, né, gurias? Tá. E a importância, a presença da doula durante o pré-natal. Eu fiquei pensando exatamente nisso agora, enquanto a gente falava desse doulo, né? Da preparação que ele fez. Porque eu acho que uma das coisas que a gente pode começar aqui a conversar é o papel da doula, não só na preparação da gestante, no acompanhamento da gestante, mas no acompanhamento do acompanhante. É importante. Né? Durante o pré-natal. Toda essa informação que a doula pode oferecer, né?
porque a Bruna comentou isso, né? Tá, uma coisa é o acompanhante, pode ser o companheiro, o pai, enfim, mas aquela pessoa que está emocionalmente, afetivamente envolvida, que é diferente daquela profissional, daquele profissional que está ali preparado ou preparada para isso, né? Mas tu ter na tua referência afetiva que está ali contigo naquele momento, seja do pré-natal, do parto, do puerpério, que a gente sabe que é um momento tão delicado também, né? Mas ter esta pessoa preparada é algo incrível também, né? E faz toda a diferença, sim, para aquela mulher gestante. E durante o pré-natal, a doula ela não necessariamente trabalha só com a gestante e o acompanhante. Pode trabalhar com toda a família, né? Com quem vai ser a rede de apoio daquela mulher, né? Olha que bacana. A gente passa informação normalmente para a mãe da gestante, né? Ou para a sogra, ou para quem vai, né? Para poder entender melhor de uma outra forma, né? Porque às vezes ela passou por aquilo tudo, né? Mas tem uma maneira dela. Muito que eu ouço assim, a minha sogra, ela se mete muito. Ou sim. então... Né? E como isso acontece? Porque são criações tão diferentes, né? A gente vê em cada um, né? Eu digo, a mãe e o pai. Né? Porque, sabe, criaram 4 filhos e sabem como é. E aí, às vezes, não dão espaço para aquela nova mãe poder atuar da maneira que ela quer, né? Então, existem conversas nesse sentido, assim, né? Para dar o espaço para aquela gestante, futura mãe, poder ser mãe e fazer o papel dela. Então, uma pessoa de fora falando, né? Ela acaba ouvindo, às vezes, melhor do que a própria gestante ou o próprio pai da criança falando, né? Ótimo. A doula ajuda toda aquela família, não só, principalmente a mulher, é claro, né? A mulher e quem for estar com ela nesse momento do parto, o acompanhante, seja a mãe, seja uma amiga, seja o pai do bebê, a não só entender bem o processo, mas saber o que esperar do trabalho de parto. E isso daí, muitas vezes, reduz o nível de ansiedade de toda a família. Porque a mãe fica muito ansiosa, a avó fica muito ansiosa, porque não sabe muito bem o que esperar. Muitas vezes tem histórias de partos não muito legais. Isso que eu ia dizer, né? Isso. Como tem essas situações que geram ansiedade, mas é que o parto da minha mãe, quando eu nasci, foi complicado. Mas a minha família tem um histórico de partos que chega lá na hora e precisa fazer cesárea. E a gente já falou aqui, né, da situação da cesárea ser assustadora, que não deveria ser. Então, tem todas essas situações. Aí a gente procura desmistificar isso, né? Uhum. O que aconteceu realmente naquele caso. Bacana. Né? E a gente, muito difícil conseguir saber o que realmente aconteceu há 10 anos atrás, né? Para precisar de uma cesárea. Mas a importância da doula nesse momento do pré-parto é muito de ouvir essa família e essas gestantes que têm todo esse histórico diferente, né? Que vem todo de um momento diferente da realização do parto, da realização de como foi aquele nascimento. Sim. E aquela carga que aquilo leva, né? Eu nasci num parto violento e aí eu não quero ter um parto violento, então eu vou optar por uma coisa não tão violenta assim. Então, a gente vai conversando justamente com várias pessoas dentro da construção familiar, né, a respeito desse assunto, né? E aí, uma das coisas que eu acho muito importante do pré-natal da doula é a importância de saber, de conhecer qual é as necessidades daquela gestante enquanto questões médicas, né? Quais realmente são as importâncias que aquela gestante leva para para todos os ultrassons que ela acaba fazendo, o que realmente é importante do pré-natal do convênio, do pré-natal do SUS, o que é realmente importante para a saúde dela, né? Sim, e por vezes até onde buscar, porque tem sim muitas gestantes que não sabem por onde começar, tá? Mas o que é um pré-natal, que importância tem, preciso ir aonde, em que profissional da saúde. Então, todas essas informações que por vezes tem gestantes que já têm uma certa experiência ou têm uma instrução, um suporte, e outras que não, que a questão da gestação é algo assustador por não conhecer, por não saber como funciona, né? E, inclusive, assim, eu não tenho, por exemplo, um cronograma de que eu vou falar em cada encontro, né? Eu tenho coisas que eu sei que são importantes falar, né? Mas o que eu vou falar vai variar totalmente de gestante para gestante, de família para família, né? Porque daqui a pouco uma tem um medo, outra não tem, então, né? A gente tem que direcionar de acordo com a necessidade daquela gestante. Sim. É bom lembrar isso, né? Que a doula, ela não está só presente no momento do trabalho de parto, do parto. A doula encontra com a gestante
quantas vezes forem necessárias para que ela se sinta segura, apoiada. Isso já durante a gestação. Né? A maioria das mulheres nos procura depois da metade, muitas vezes no último trimestre da gestação, mas ainda é sempre tempo. Enquanto não nasceu, dá tempo. É tempo, né? Então é tempo de trabalhar, de tirar esses medos, de desmistificar, de fazer aquela mulher que pensava muitas vezes em um parto de um jeito, encontrar uma alternativa que seja razoável para o parto dela. Sim. E a gente sempre fala que o trabalho da doula, tu vai ver se o teu trabalho foi bem feito, vai ser se no dia do trabalho de parto e parto, aquela gestante ela vai estar consciente e nem vai precisar tanto de ti. Né? Se ela não precisar tanto de ti, se ela estiver empoderada, se ela respirar bem, se ela confiar no corpo dela, tu pode perceber, acho que eu fiz um bom trabalho. Sim, imagino que sim. Vocês falaram, né? Enquanto não nasceu ainda a tempo. Aí lembrei, acho que foi na última edição que uma de vocês comentou algo que acho que foi chamada para fazer, né, para trabalhar, acho que assim, nas vésperas do parto, quando a gestante entrou em trabalho de parto, algo nesse sentido assim, né? Não me lembro se acho que aconteceu, ou se já souberam de história de alguém que... Mas existe, né? A gestante que no momento em que está se aproximando, vai nascer, seja cesárea ou entra em trabalho de parto, vou recorrer ao trabalho de uma doula que vai acompanhar aquele momento do parto. E faz diferença, sim. Também. Né? E depois, durante o puerpério, também faz diferença o trabalho, o acompanhamento de uma doula. E de que forma, gurias? Acho que é bacana a gente falar isso, assim, né? De que forma ali, dentro do hospital, ou não, né? Uma doula pode acompanhar o trabalho de parto e também durante o puerpério. A gente está falando um pouquinho do pré-natal, mas acho que podemos citar essas outras, reforçar essas outras situações, né? Não sei quem pode... Eu acho... Posso? Fala. Eu acho que a doula, no momento do hospital, ela serve como um suporte, não só porque a gente relembra tudo aquilo que a gente conversou durante o pré-natal, quando houve esse acompanhamento pré-natal, também tem o caso das mulheres que a gente acompanha direto, né, no momento do trabalho de parto, mas serve para também diminuir, porque como é uma pessoa que sabe o que está acontecendo, que sabe o que esperar, ela pode ajudar aquela mulher a entender que aquele processo que ela está vivendo é normal, é fisiológico, né, porque a gente sempre fala que existe uma grande diferença entre a dor e o sofrimento. Né? O parto dói. É fato, dói para algumas mais, para outras menos, mas isso não necessariamente precisa ser uma fonte de sofrimento. E quanto mais aquela mulher estiver informada dos estágios, de como vai ser esse parto, do que o corpo dela está fazendo, né, daquela dor ter um propósito para o nascimento daquele bebê, mais segura ela vai se sentir e não vai se sentir ameaçada por aquela dor, e sim vai trabalhar junto com a dor para que esse bebê possa nascer. E não vai abafar essa dor. Exato. Porque enquanto tu falava da dor, do sofrimento, fiquei pensando aqui quantas mulheres já passaram pela situação de estou sentindo muita dor, e de ouvir, infelizmente, profissionais da saúde, sejam de que área for, porque isso é cultural, não é de uma área específica, é cultural. Mas antes não doeu, para de frescura, não grita, e por aí vai, né? Então tem muito essa coisa de relativizar, de diminuir a dor da mulher, que é algo, né, como a Gabi falou, muito particular. Né? Eu posso ter um trabalho de parto com dor, mas onde eu sinta com tranquilidade isso, e outra mulher pode sentir muita dor. Né? E a gente precisa respeitar essa individualidade, a especificidade de cada uma dessas dores. E também por vezes isso não acontece. E também a gente precisa e pode e deve trabalhar com essa gestante, isso daí começa no pré-parto, né? Começa no trabalho da gestação, de entender que muitas vezes aquele parto ideal não vai ser o possível, né? Da gente entender que vai ter vezes em que aquela ideia que se tinha de parto, aquele desejo, não vai ser possível. Isso também é uma parte que a doula conversa. Como é que a gente vai lidar? Quais são as nossas alternativas para caso o nosso plano primeiro não dê certo? Vamos elaborar rotas. Para não ter uma frustração muito grande, né? Exato. Porque uma frustração sempre vai rolar, né? Sim. Mas para que ela tenha consciência de que pode acontecer e a frustração seja menor, né? Eu acho que tem muito a ver com a expectativa que tu criou durante toda a gestação, a tua realização depois como recém-mãe, né? Porque isso leva muito em consideração o fato da violência que tu foi submetida durante o seu trabalho de parto,
ou não, ou foi tudo lindo, e mesmo tudo lindo, não foi aquilo que tu idealizou. Sim. Né? Então, o papel do acompanhamento tem tudo a ver com ser essa ouvinte, né? E ressignificar aquele momento. Né? Então, a gente fala do pré-natal, mas também a gente tem que falar do pós, né? Que o pós, ele também é bem... Ele é bem importante, bem necessário, né? Dessa conversa de perceber que aquela idealização, né? Era uma idealização, não é uma realidade, né? A idealização tem muito a ver com a romantização também, acho que a gente pode falar um pouco disso, né? Sim. Que quando se fala em doula, parece que é algo muito romântico, e não é. Né? Não é. Quando se fala em humanização do parto, não é romantizar o parto também. Não é. É tenso. De verdade. É pegado. Então, só pra gente lembrar, né? Humanização, o que é um parto humanizado e o que é um parto domiciliar, né? Érica, posso te interromper? Acho que é bacana reforçar isso, mas vou pedir para vocês que a gente dê seguimento a isso no segundo bloco, pode ser? Claro. Tá? E no segundo bloco a gente ainda tem que fazer uma abertura especial no segundo bloco, e aí depois a gente retoma esse tema e muito mais o que vocês quiserem trazer. Quem quiser também tirar alguma dúvida, pode ligar 3232-8968 ou escrever pra gente na página do Paralelo 30, tá? Paralelo 30 Aptafurg ali no Facebook. Pode dar também os nossos aqui, né? Porque a gente pediu a pergunta. No Instagram é Coletivo Bem Nascer, né? @Coletivo Bem Nascer. E no Facebook é Coletivo Bem Nascer Parto Humanizado. Aí, se quiser nos mandar alguma pergunta ali, estamos abertas. Ótimo. Então tá, rápido intervalinho, 11h32 e a gente já volta.